Bom, tal como combinado, então vou fazer uma composição para cada uma das situações comuns de aparecer em teste para as probabilidades. Vou fazer uma composição neste momento para a parte da contagem. Há três tipos de composições: a da contagem, a da probabilidade condicionada e a da probabilidade da lei de Laplace. Ok? Então, relativamente à primeira questão, não é? À parte da contagem, eu vou escolher, para exemplificar, um exercício 45 das cópias que te dei ontem, no final da aula, sobre composições. Ok? E diz assim: considera o seguinte problema: num conjunto de 20 dadores de sangue, 10 pertencem ao grupo O. Portanto, temos aqui, vou já apontar aqui estes dados. Portanto, 10 pertencem aqui ao grupo O. Depois, 6 ao grupo A. 3 ao grupo B. E 1 ao grupo AB. Ou seja, temos no fundo aqui 10 pessoas que pertencem ao grupo O e temos aqui outras 10 pessoas 10 pessoas que não pertencem ao grupo O. Ok? E temos aqui as outras 10 que pertencem ao grupo O. Diz então: escolhem-se aleatoriamente 4 dadores de entre os 20 considerados. De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos os 4 dadores de forma a que pelo menos 2 deles pertençam ao grupo O? Apresenta a seguida duas respostas. Apenas uma das respostas está correta. Elabora uma composição na qual identifiques a resposta correta, expliques um raciocínio que conduz à resposta correta, proponhas uma alteração na expressão correspondente à resposta incorreta de modo a torná-la correta, expliques no contexto do problema a razão da alteração proposta. Bom, neste caso, aqui temos especificado naturalmente todos os tópicos da composição e vamos ter que os cumprir. Às vezes nos problemas nas composições de contagem não vem uma sequência de tópicos para cumprir. Mas no fundo, aquilo que eu quero mostrar aqui com este exercício é explicar-te como é que tu deves organizar a composição em termos de justificação de porque é que eu estou a usar as combinações, porque é que eu estou a usar os arranjos, porque é que eu estou a usar as permutações. Ok? Então vamos lá ver. De facto, eu tenho aqui duas respostas. Tenho a resposta 1 e a resposta 1 é dada por combinações de 20, 4 a 4, menos combinações de 10, 4 a 4. E depois temos a resposta 2, que nos dá combinações de 10, 2 a 2, vezes as combinações de 10, 2 a 2, mais combinações de 10, 3 a 3, vezes 10, mais as combinações de 10, 4 a 4. Ok? Pronto. Como é que se resolvem este tipo de exercícios de composições? A primeira coisa que devemos fazer é nós próprios construirmos a nossa resposta. Ok? Portanto, vamos tentar dar nós uma resposta aqui ao problema. Portanto, se de facto se pretendem escolher 4 dadores de entre os 20 considerados, e eu quero saber de quantas maneiras o posso fazer, de forma a que haja pelo menos 2 deles, pelo menos 2 dos dadores escolhidos, sejam do grupo O. Ora, eu aí então percebo que posso ter, portanto, tenho aqui os meus 4 dadores, quero que pelo menos 2 deles sejam do grupo O, então posso ter 2 do grupo O, ou então ter 3 do grupo O, ou então ter os 4 do grupo O. Quantos grupos eu consigo fazer com 2 dadores do grupo O? Ora, dos 10 dadores do grupo O, escolho 2
E depois dos outros 10 que não são dadores do grupo O, não é? Portanto, estes 6 mais 3 mais 1, escolho outros 2 aqui para estas duas posições. Mais, para este caso, dos 10 dadores do grupo O, escolho 3 e depois dos outros 10 dadores que não são do grupo O, escolho 1. Posso fazer aqui combinações de 10, 1 a 1, ou basta 10, porque são 10 pessoas que eu posso escolher, não é? Uma destas 10 que eu tenho aqui. Ou então, escolher os 4 dadores do grupo O. Portanto, dos 10, escolher 4. Logo aqui dá para perceber que a resposta correta é a resposta 2. É exatamente esta resposta. Agora, a resposta 1. A resposta 1 tem aqui um menos. Bom, o que é que foi que eles pensaram? Já sei, como tem aqui uma subtração, eles foram pelo acontecimento contrário, pela situação contrária. Provavelmente o que fizeram foi contabilizar todos os grupos de 4 que conseguem fazer com estas 20 pessoas e descontaram aqui os casos que eu não quero. Ora, repara que o que é que não se quer aqui? Portanto, o que nós não queremos são as situações em que eu tenho apenas uma pessoa do grupo O, ou então as situações em que eu não tenho qualquer pessoa do grupo O. Ora, uma pessoa do grupo O das 10 tinha que escolher uma, não é? Sendo no fundo 10 situações, não é? E depois das outras 10 escolher 3. Ou então, aqui neste caso, das 10 que não são do grupo O, escolher 4. Portanto, o número total de grupos poder também ser dado por combinações de 20, 4 a 4, que são todos os grupos possíveis de fazer com as 20 pessoas, grupos de 4, claro, menos aqueles grupos formados por uma pessoa do grupo O e 3 que não são do grupo O, e ainda temos que subtrair aqui os grupos de 4 pessoas em que nenhuma delas é do grupo O. Portanto, esta resposta também estaria correta. Ora, se olharmos para a resposta 1, de facto, ela não está correta porque falta aqui subtrair as combinações de 10 1 a 1 vezes as combinações de 10 3 a 3. Ou seja, ao total de grupos, retiraram os grupos em que temos 4 pessoas em que nenhuma delas é do grupo O, mas faltava ainda retirar aqueles grupos em que temos uma pessoa do grupo O apenas e 3 pessoas que não são do grupo O. Em termos de composição, como é que nós vamos então estruturar a nossa composição? Fazemos assim. Ora, indicamos primeiro a resposta correta. Portanto, a resposta correta ao problema é a resposta 2. Okay? Temos agora que justificar porquê, não é? De facto, vamos começar por dizer o que é que se pretende. Portanto, pretende-se que o grupo de 4 dadores tenha pelo menos 2 do grupo O. Okay? Bom, pelo menos 2 do grupo O, atendendo à nossa resposta, não é? Temos aqui várias situações. Então temos que expor. Ora, portanto, pretende-se que o grupo de 4 dadores tenha pelo menos 2 do grupo O. Existem 3 situações. E vamos expô-las. Existem 3 situações. 2 dadores do grupo O e 2 dadores que não são do grupo O. Mais outra situação. 3 dadores do grupo
e 1, aqui melhor por extenso, e 1, e mesmo aqui este 3 que eu pus, 3 situações, devia estar escrito, não assim, mas assim. 2 dadores do grupo O e 2 dadores que não são do grupo O, 3 dadores do grupo O e 1 que não é do grupo O, e por fim, os 4 dadores do grupo O. Bom, estão aqui expostas as minhas situações. Agora vamos explicar a contagem para cada situação. Portanto, para a primeira situação, dos 10 dadores do grupo O, escolhemos 2 e dos restantes 10 dadores que não são do grupo O, escolhemos outros 2, havendo combinações de 10, 2 a 2, vezes combinações de 10, 2 a 2, formas diferentes de o fazer. Ok? Ou seja, o que eu tenho agora aqui é, vou ter que explicar cada uma das situações que, no fundo, foram aqui expostas, não é? 2 dadores do grupo O e 2 dadores que não são do grupo O, foi o que eu acabei de explicar aqui. Depois temos que passar para a situação em que temos 3 dadores do grupo O e um que não é do grupo O. E por fim, para a situação em que temos os 4 dadores do grupo O. Agora, cada uma das situações, eu aqui, neste pequeno parágrafo, expliquei a situação em que eu tinha 2 dadores do grupo O e 2 dadores que não são do grupo O. E há aqui algumas coisas a ter em consideração. Primeiro é muito importante aquilo que se vai fazer, não é? Explicar aquilo que se vai fazer. Portanto, para ter um grupo de 4 dadores nas condições pretendidas, dos 10 dadores do grupo O, tenho que explicar isso, que tem disponíveis 10 dadores do grupo O, e quantos é que vou escolher desse grupo. E dos restantes 10 dadores que não são do grupo O, vou escolher outros 2 e depois tem que se dizer sempre isto. Havendo combinações de 10, 2 a 2, vezes combinações de 10, 2 a 2, formas diferentes de o fazer. Aqui eu estou a usar a palavra escolher, quer num caso, quer no outro, porque de facto eu estou a usar as combinações. Imagina que era um problema de escolha e ordenação. Ou seja, por exemplo, a usar os arranjos. Aí tu tinhas que dizer que dos 10 dadores do grupo O, escolhemos ordenadamente, ou, podias também dizer, escolhemos e ordenamos 2 dos restantes dadores. Ok? Isso seria para justificar aqui o uso dos arranjos. Punhas a questão escolher ordenadamente. Se fosse um problema de fatoriais, por exemplo, imagina que eu queria ordenar as 10 pessoas, então dizias mesmo isso para justificar o uso do fatorial. Portanto, os 10 dadores terão que ser ordenados numa fila ou ordenados numa mesa, depende. Mas a palavra ordenar seria para justificar o uso das permutações, o escolha para justificar o uso das combinações, o escolher ordenadamente ou escolher e ordenar, o uso dos arranjos. Tá bom? Pronto, eu não vou expor aqui os outros casos, portanto, as outras 2 situações que faltam, mas a ideia é exatamente a mesma. Portanto, o que nós temos que fazer agora é referir o seguinte: para a segunda situação, portanto, a estrutura é exatamente a mesma desta aqui. Para a segunda situação, dos 10 dadores do grupo O, escolhemos 3 e dos 10 que não são dadores do grupo O, escolhemos 1, havendo combinações
de 10, 3 a 3 vezes 10 formas diferentes de o fazer. Depois, por fim, para a terceira situação, dos 4 dadores do grupo, dos 10 dadores do grupo O, escolhemos 4, havendo combinações de 10, 4 a 4 formas diferentes de fazer. E depois pomos a conclusão final, do género, assim, eu posso fazer isso. Vou só aqui pôr então o textinho que falta aqui e o que falta aqui, não é? Justificar as outras duas situações e depois, portanto, assim, o número total de grupos que podemos fazer nas condições exigidas é... Bom, escrevemos então, não é? Combinações de 10, 2 a 2, vezes combinações de 10, 2 a 2, mais combinações de 10, 3 a 3 vezes 10, mais combinações de 10, 4 a 4. Ok? Pronto. Ups. Atenção que isto que eu pus aqui, não é? Isto é feito na nossa folha de rascunho, tá bom? Isto não é feito na folha de prova. Isto é a nossa resposta. Okay? O que a gente tem que pôr lá é isto, que eu tenho aqui escrito a preto. Bom, agora falta-me, já expliquei o raciocínio que conduz à resposta correta, falta propor uma alteração correspondente à resposta incorreta de modo a torná-la correta e explicar, no fundo, a razão da alteração. Ora, nesse caso, o que é que teríamos que escrever? Bom, teríamos, no fundo, que explicar um bocado este raciocínio que foi aqui feito. Portanto, a resposta 1 é uma resposta que, de facto, está incorreta, pois o número total, o número de grupos de 4 que poderíamos formar nas condições exigidas também poderia ser dado pela contabilização do número total de grupos menos os grupos em que eu tenho apenas um dador do grupo O e 3 que não são do grupo O, ou então aqueles grupos em que eu tenho 4 dadores que não são do grupo O. Ora, como é que nós poderíamos explicar isto? Bom, eu vou ter que apagar esta parte aqui, mas depois se tiveres dúvidas é só voltar a ver o vídeo, porque não tenho espaço. Vou tentar apagar isto. Ver aqui. Ok. Então, a resposta 2, ou resposta 1, desculpa, está incorreta, pois ao total de grupos de 4 dadores que podemos, ao total de grupos de 4 dadores que podemos formar com as 20 pessoas, teremos que descontar aqueles grupos que têm apenas um dador do grupo O
3 que não são do grupo O, bem como os grupos em que nenhum elemento é do grupo O. Okay? Assim, a resposta 1 estaria correta se fosse combinações de 20, 4 a 4, menos combinações de 10, 4 a 4, menos combinações de 10, 1 a 1, vezes combinações de 10, 3 a 3. Ok? Pronto, e esta seria uma resposta possível aqui à pergunta 45. De seguida vou fazer um vídeo para as composições da probabilidade condicionada. Tá bom?